Boa noite a todos, meu nome é Gabriel e hoje eu e o meu grupo iremos apresentar sobre espectrofotometria de absorção molecular. Os métodos ópticos são os métodos que empregam a luz, ou melhor, as propriedades da interação da luz com a matéria, para fazer análise qualitativa e quantitativa das substâncias. Existem diferentes formas de interação que provocarão diferentes fenômenos na estrutura molecular e, por fim, define-se a partir daí técnicas e equações matemáticas que possibilitam a realização de análises quantitativas. Para explicar para vocês sobre luz, eu gostaria de voltar um pouco no conhecimento e abordar ondas, que já foi visto anteriormente. E afinal de contas, o que são ondas? São perturbações que se propagam no espaço sem transporte de matéria. O elemento que provoca essa onda é denominado fonte e pode ser, por exemplo, aquela pedra que a gente joga no lago e gera aquelas ondas circulares. Ou pode ser as ondas do mar, de rádio, som, luz, raio-x e tantas outras. Existem diferentes características das ondas que devemos nos atentar ao falar de espectrofotometria. São elas amplitude, comprimento de onda e frequência. A amplitude corresponde à altura da onda, a distância entre o ponto de equilíbrio até a crista, e a crista é o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. O comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas, e é representado pela letra grega lambda. A frequência, representada pela letra F, é medida em Hz e corresponde ao número de oscilações de onda em determinado intervalo de tempo. E aqui está um esquema que vocês podem dar uma olhada. Existem também diferentes naturezas da onda, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagarem, como as ondas sonoras ou aquelas perturbações que a gente faz em uma corda, por exemplo. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem, como é o caso da luz. Existem, então, diferentes tipos de ondas, como vocês podem dar uma olhada aí. Finalmente, o que é a luz? A luz nada mais é do que uma radiação eletromagnética, como foi citado anteriormente, porém com algumas propriedades específicas, pois ela se comporta enquanto matéria e onda. Ela é, portanto, um conjunto de partículas se deslocando no espaço, os fótons, com comprimento de onda e frequência. Existe todo um espectro eletromagnético de diferentes comprimentos de onda. O espectro que a gente vai focar é o espectro do visível. Ele vai desde 380 nanômetros até 780 nanômetros. Diferentes faixas desse espectro do visível são cores visualizadas por nós a olho nu. Elas vão desde o violeta até o púrpura. E cada uma dessas cores tem também uma cor complementar, que varia desde o verde amarelo até o verde. Antes de entendermos a espectrofotometria, devemos entender o fenômeno das transições eletrônicas. De acordo com o modelo atômico do dinamarquês Niels Bohr, os átomos possuem diversos níveis de energia, que são ocupados por elétrons. Ao receber energia, os elétrons saltam de níveis e buscam voltar ao seu estado original ao liberar a energia, em forma de radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda, gerando assim luz. Por exemplo, o hidrogênio libera ondas cujo comprimento as faz variar entre violeta e vermelho. Eis uma imagem do modelo atômico de Niels Bohr. Assim, a espectrofotometria busca mudar o comprimento das ondas eletromagnéticas liberadas pelos elétrons. Para determinar a concentração de um determinado átomo na amostra, mede-se a diferença entre a radiação incidente da fonte de luz e a radiação transmitida após passar pela amostra. Eis uma imagem demonstrando os níveis quânticos durante o processo de absorção e emissão. Agora, é interessante conhecer as diferenças entre a espectroscopia rotacional e vibracional. Todo e qualquer sistema com átomos ligados possui movimentos vibracionais.
permitindo que o método seja muito utilizado na caracterização de sistemas e na análise química. Já a rotacional geralmente requer que as moléculas, íon ou radicais estejam em estado gasoso, limitando seu uso. No entanto, não deve ser subestimada, pois é através dela que são identificadas moléculas no espaço. Boa noite, sou a Alexandra e vou mostrar para vocês alguns cuidados e limitações que devem se aplicar na lei de Lamberby. Primeiro, vamos recordar no caso, como Lamberby pensou sobre a lei. Sabemos que essa lei é uma relação matemática entre a luz incidente e a luz transmitida. Na nossa imagem, a luz transmitida é o P e a luz incidente é o P0, e o B significa o nosso caminho óptico, que geralmente é de 1 centímetro. Do lado, nós temos as nossas relações matemáticas. Quando a gente multiplica por 100, nós estamos tirando o percentual da transmitância. O que isso significa? Se a partir da nossa relação a gente obter 10% de transmissão, significa que temos 90% de absorção. No gráfico ao lado, podemos perceber que quanto maior a concentração, menor a transmitância, sendo que esse gráfico está em curva. Para trabalhar mais facilmente, Lamberby pensou em aplicar o menos log da transmitância, que daí iria trabalhar com uma reta crescente. E menos log da transmitância não é nada mais nada menos do que a absortividade. Como apresenta nesse outro gráfico, quanto maior a absorbância, maior a concentração. Para concluir essa parte de revisão, nós temos a lei de Lamberby, que a absorbância é igual à absortividade molar vezes o caminho óptico vezes a concentração. A absortividade molar ela é relacionada à natureza do soluto. Isso significa que, dependendo do soluto, a absortividade molar vai ter uma melhor, vai ser mais constante do que em outros. E a concentração é relacionada à quantidade de soluto, porque quanto maior a concentração, maior a absorbância. Agora, falando dos desvios da lei de Lamberby, temos os limites de quantificação, desvio químico e desvio instrumental. Os limites de quantificação, ou limitação real, a lei de Lamberby se aplica muito bem em concentrações relativamente baixas. E altas concentrações resultam na interação entre as moléculas que afeta a distribuição da carga, alterando o coeficiente de absortividade molar. Por conta desse problema, pode ocorrer desvios em relação linear da concentração e absorbância. O gráfico deixa de ser reta e começa a virar uma curva. Os desvios instrumentais, a lei só é válida para a radiação monocromática, ou seja, para um único comprimento de onda. Para minimizar o desvio, devemos escolher a região onde a absortividade molar é constante na região selecionada. Como assim? Nós temos aqui no exemplo a banda A e banda B. E sempre devemos escolher nosso comprimento de onda aonde mais absorve. Isso por quê? Porque aonde mais absorve tem a tendência de ter absortividade molar constante. Como apresentado na figura ao lado, a banda A representa uma reta, enquanto a banda B representa um desvio, porque a absortividade molar dele não é constante. Já os desvios químicos surgem quando um analito se dissocia, se associa ou reage com um solvente para dar o produto que tem um espectro de absorção diferente. Nessa imagem, o que nós podemos perceber? Nós temos um indicador, que um lado ele está protonado e do outro não protonado, e em cada lado ele tem uma cor diferente. Podemos ver que no pH 1 nós temos a coloração verde e no pH 3 a coloração amarela. Se quisermos trabalhar com um comprimento de 450 no pH 3, conseguiremos. Porém, se a gente quiser trabalhar nesse mesmo comprimento no pH 1, já não vai existir. Então, daí é um exemplo de desvios químicos. Oi gente, eu sou a Thalita e eu vou falar um pouco sobre o espectrofotômetro e seus componentes. O espectrofotômetro é um aparelho capaz de produzir luz monocromática e que é capaz de detectar de uma forma sensível a quantidade de luz absorvida por uma amostra a um dado comprimento de onda. Como vocês podem ver, esse slide possui a representação esquemática dele, mostrando os principais componentes: a fonte de radiação, o monocromador, sendo ele composto pelas fendas e um elemento de dispersão, a cubeta, onde se coloca a amostra a ser analisada, e o detector, onde logo após o sinal será registrado em um computador. O funcionamento do espectrofotômetro é muito simples. A fonte de radiação emite uma luz, podendo ser através de uma lâmpada de deutério, de tungstênio, entre outros,
onde a escolha da lâmpada será determinada pelo comprimento de onda que quer atingir, pela emissão estável, etc. Nesse slide podemos ver os diferentes tipos de fontes de radiação, seus comprimentos de onda e os tipos de espectroscopia em que eles são utilizados. As lâmpadas de tungstênio e deutério são as mais utilizadas, sendo a de tungstênio a que abrange uma faixa maior, em torno de 350 a 2.200 nanômetros, e a lâmpada de deutério produz radiação útil para o espectrofotômetro na faixa de 160 a 380 nanômetros. Aqui vemos como varia a intensidade de emissão das lâmpadas de deutério e de filamento de tungstênio em função do comprimento de onda. Continuando, a luz emitida pela lâmpada escolhida, sistema de espelhos côncavos e concentrada por um sistema de lentes. Esse raio concentrado passa por uma fenda estreita, indo atingir um prisma, que pode ser ou um prisma ou uma rede de difração, que vai decompor a luz branca nos diferentes comprimentos de onda. Nesse slide vemos o esquema do funcionamento do monocromador em uma rede de difração e em um prisma. A faixa de comprimento de onda inicialmente selecionada é dirigida para a amostra que estará em uma cubeta. O tipo de material que compõe a cubeta deve ser considerado dependendo da aplicabilidade. Olha nessa tabelinha aí. Se a medida for feita na região do visível, o material pode ser de vidro, e se a região de análise for a do ultravioleta, a cubeta deve ser de quartzo, já que o vidro absorve a radiação ultravioleta. Parte dessa luz é absorvida na amostra e parte é transmitida. A luz transmitida chega ao detector e lá é transformada em um sinal elétrico. Aí temos a imagem de como funciona essa transformação. O sinal elétrico gerado no detector é transmitido para um amplificador de sinal, onde sua intensidade é aumentada. E, por fim, o registro de sinal ocorre em um computador que transmite esses dados em forma de espectro de absorção por comprimento de onda, onde o técnico vai conseguir analisar devidamente a amostra. E é importante diferenciar também o espectrofotômetro de feixe simples e o espectrofotômetro de feixe duplo. No de feixe simples, primeiro é medido o branco e depois é medida a amostra, já que só tem uma cubeta, o que significa que não há comparações de qualquer flutuação rápida na saída radiante da fonte, assim como não há comparação de variações na intensidade da fonte em função do comprimento de onda, o que caracteriza uma desvantagem. Já o de feixe duplo, para cada leitura do analito é realizada em conjunto uma leitura do branco, promovendo uma comparação que cobre as flutuações que venham a ocorrer na saída radiante da fonte. Enfim, o de feixe simples costuma ser mais barato e tem um melhor limite de detecção, porém, como eu disse, conforme o tempo, eles podem apresentar maiores instabilidades graças às alterações nas respostas do detector ou na emissão da fonte. É isso. Hey, meu nome é Gabriela Mariano e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a curva analítica. A curva analítica é importante para a espectrofotometria de absorção molecular, pois é apenas através dela que se determina a concentração da amostra que se deseja analisar. Para realizar essa curva analítica, precisamos preparar uma série de padrões que respeitem os limites de quantificação da lei de Lambert-Beer. Faz-se, então, a leitura dos padrões de concentração específicas conhecidas, entre 2 mg por litro a 20 mg por litro. E então se consegue um gráfico que relaciona as concentrações de padrões com as suas respectivas absorvâncias, de forma a ter uma curva. É importante sempre frisar que para realizar tais leituras, deve-se escolher um comprimento de onda no espectrofotômetro que proporcione uma maior absorvância dos padrões, e para isso se realiza o gráfico de varredura. Aqui nós temos um exemplo de gráfico de varredura, absorvância versus comprimento de onda, podendo observar onde ele é mais sensível. Equação da reta. A equação da reta é uma equação básica de uma função de primeiro grau, y igual a x mais b, e ela irá nos dar uma relação direta entre a absorvância, que pode ser substituída no y, e a concentração presente na amostra, que pode ser substituída no x, ficando assim, absorvância igual a A vezes concentração mais B. A partir da equação da reta, é possível determinar o valor da concentração para qualquer amostra na análise do espectrofotômetro. Lembrando sempre que quanto maior o coeficiente, maior
maior a absortividade e, consequentemente, maior serão os valores para aquele comprimento de onda e maior a sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, maior isso nos permite diferenciar melhor concentrações mais diluídas e ou concentrações com valores muito próximos. A linearidade de uma curva é avaliada através da análise de regressão linear. Nós utilizamos o R2, o R ao quadrado, chamado de coeficiente de determinação, junto do coeficiente de correlação, que é só o R. Isso é um indicativo da linearidade do método desenvolvido. Métodos devem ter linearidade alta, ou seja, o R2 deve ser tendencioso e perto de 1, para que isso pode ser utilizado como uma técnica de espectrofotometria. Vemos aqui o gráfico absorvância versus concentração, que temos absorvâncias e concentrações iguais para 3 comprimentos de onda diferentes, podendo então analisar no gráfico qual seria o de maior sensibilidade. Temos aqui um gráfico também que seria a nossa curva analítica, possuindo a função de primeiro grau, o seu R ao quadrado e a análise de concentração versus média das absorvâncias. LD e LQ. O limite de detecção do método é o LD. Limite de detecção é definida como a menor quantidade de analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas. Em outras palavras, o limite de detecção é a mais baixa concentração de analito que pode ser detectado de forma confiável e distinto de zero, ou a nível de ruído do sistema, mas não necessariamente quantificado na concentração que um valor medido for maior que a incerteza associada a ele. Nós também temos o limite de quantificação do método. O limite de quantificação é definido como a menor quantidade de analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. E pelas duas contas, o cálculo para determinar os valores correspondentes de LD e LQ baseia-se no desvio padrão do residual da linha de regressão e sua relação com a inclinação da reta, que é o coeficiente angular. O dp seria o nosso desvio padrão, dividido pelo nosso coeficiente angular, determinado aqui como I pela inclinação da reta. E esse foi o nosso seminário de espectrofotometria sobre absorção molecular, e aqui as fontes que nós utilizamos.